há número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 59ª sessão extraordinária. Há sobre a mesa um requerimento de autoria dos vereadores Geraldo, Ticiano e Gilvan Passo, solicitando a dispensa das formalidades regimentais em relação à assinatura do vereador Leandro Dourado, como secretário da Comissão Permanente de Administração e Funcionalismo Público, referente ao projeto de lei 3537/2021. Em votação, o requerimento. Primeiramente, eu peço ao senhor secretário que proceda à leitura do item primeiro. Desculpa, secretário. Inclusive já aparecer. Tranquilo, presidente. Presidente, hoje ele é o presidente, é o secretário, o presidente está empolgado, né? Primeira discussão e votação do projeto de lei 3537 de 2021. Altera o artigo 13 da Lei 2305, de 22 de maio de 1979, que cria o Fundo para o Progresso de Guarulhos, autoriza a constituição da Sociedade de Economia Mista. Autor, Prefeitura. Primeiramente, solicito os vereadores que procedam à votação referente à assinatura do vereador Leandro Dourado. Secretário para a chamada. Vereador André Alves. Sim. Vereador André Alves vota sim. Vereadora Carlinda Tinoco. Vereadora Carlinda Tinoco ausente. Vereadora Carol Ribeiro. Voto sim. Vereadora Carol Ribeiro vota sim. Vereador Danilo Gomes. Danilo Gomes vota sim, secretário. Vereador Danilo Gomes vota sim. Vereador Dr. Laércio Sandes. Abstenção. Dr. Laércio se abstém. Vereador Edmilson Souza. Voto não. Vereador Edmilson Souza vota não. Vereador Martelo. A me abstenho. Vereador Martelo se abstém. Vereador Geleia Protetor. Sim. Vereador Geleia Protetor vota sim. Vereador Geraldo Celestino. Voto sim. Vereador Geraldo Celestino vota sim. Vereador Gilvan Passos. Sim. Vereador Gilvan Passos vota sim. Vereadora Janete Rocha Pietá. Nessa questão eu voto não. Vereadora Janete Rocha Pietá vota não. Vereador Jaime Júnior. Sim. Vereador Jaime Júnior vota sim. Vereador Jorginho Mota. Vereador Jorginho Mota. Vereador Jorginho Mota ausente. Vereadora Karina Soltur. Sim. Vereadora Karina Soltur vota sim. Vereador Lamé. Vereador Lamé. Voto sim, secretário. Vereador Lamé vota sim. Vereador Lauri Rocha. Vereador Lauri Voto Rocha. sim. Vereador Lauri Rocha vota sim. Vereador Leandro Dourado ausente. Vereador Lucas Sanches. Voto não. Vereador Lucas Sanches vota não. Vereador Luiz da Sede. Vereador Luiz da Sede. Vereador Luiz da Sede ausente. Vereador Marcelo Seminaldo vota não. Vereadora Márcia Tasquete. Voto não. Vereadora Márcia Tasquete. Pela ordem, presidente. Pela ordem, secretário. Vereador Luiz da Sede. Voto sim. Vereador Luiz da Sede, de ausente para sim. Vereador Maurício Brinquinho. Vereador Maurício Brinquinho. Vereador Maurício Brinquinho ausente. Vereador Pastor Anistaldo. Sim, secretário. Vereador Pastor Anistaldo vota sim. Vereador Paulo Roberto. Vereador Paulo Roberto. Vereador Paulo Roberto ausente. Vereador Professor Rômulo. Voto não. Vereador Professor Rômulo vota não. Vereador Rafael. Pela ordem, secretário. Vereador Maurício Brinquinho acompanha o voto do Rômulo. Vereador Maurício Brinquinho vota não. É isso, vereador? Vereador Maurício Brinquinho vota não. Vereador Rafael Acosta. Vota sim. Vereador Roberto Farmacêutico. Vota sim. Vereador Romildo Santos. Sim. Vereador Romildo Santos vota sim. Vereadora Sandra Gileno. Voto sim. Vereadora Sandra Gileno vota sim. Vereador Sérgio Magno. Voto sim. Vereador Sérgio Magno vota sim. Vereador Tiziano Americano. Sim. Vereador Tiziano Americano vota sim. Vereadora Vanessa de Jesus. Voto sim. Vereadora Vanessa de Jesus vota sim. Vereador Wellington Bezerra. Voto sim, secretário. Vereador Wellington Bezerra vota sim. Vereador Wesley Casaforte. Vereador Wesley Casaforte. Vereador Wesley Casaforte, ausente. 20 sim, 7 não, 2 abstenções. 20 votos favoráveis, 7 votos contrários, 2 abstenções e os demais ausentes.
Encerrada a votação, aprovado o requerimento. Dispensada a assinatura do vereador Leandro Dourado no parecer da Comissão Permanente de Administração de Funcionalismo Público. Em discussão o projeto. Pela ordem, senhor presidente, para Pela discutir. ordem para discutir, o vereador Edmilson Souza. Pela ordem, senhor presidente. 7 minutos. Tem a palavra, primeiramente, vereador Edmilson Souza. Senhor presidente, só corrigindo, vereador Geraldo Celestino tinha feito um pedido para que fossem apenas 3 defesas. Vossa Excelência vai acatar o pedido do vereador Celestino? O vereador Celestino fez esse pedido na outra sessão. Eu estou pedindo pela ordem, senhor presidente. Eu solicitei pela ordem para o senhor analisar agora. e responder. Pela ordem, vereador Geraldo. Era isso que eu queria colocar, senhor presidente. Eu acho que o senhor, eu falei junto com o Edmilson, Vossa Excelência acabou. Desculpa, eu não ouvi, viu? Justamente o requerimento que eu estou falando no verbal agora. 3 favoráveis e 3 contrários, senhor presidente. Isso só vale para discussão, deixa claro. Isso só vale para discussão. Sim, exatamente. Ok? A favor, quem? Eu defiro o pedido de Vossa Excelência. Quem vai votar a favor, que se pronuncie. Quem vai falar a favor, Geraldo? Geraldo, Celestino. Geraldo. Gilvan, cadê o Gilvan? Gilvan. Sim, senhor presidente. Então fica para falar a favor, Geraldo, Gilvan Passos e o terceiro. O Jorginho? Jorginho, pode ser. E falar contra? Maurício Brinquinho. Maurício Brinquinho. Vereador Edmilson. Edmilson. E Janete Petá? Não. Rômulo? Laércio, se você quiser falar, senão eu defendo. Quer, Laércio? Não, eu só estou perguntando, vereadora. Se a senhora quer se inscrever para falar contra. E eu estou consultando ao Laércio. Ok. Laércio, Ok. você quer falar? Senão eu Eu defendo. falo para você, Janete, eu fico para justificar. Tá bom. Tá encaminhado. Então, a vereadora fica para falar contrariamente. Sim. Perfeito. Então, começa a favor o vereador Geraldo Celestino. 7 minutos. O vereador Geraldo... Senhor presidente, eu peço para outro vereador falar, Gilvan, estou recebendo uma ligação Então, eu da minha peço o filha. vereador Eu falo em segundo. Eu falo Gilvan posterior. Passos, falar a favor. 7 minutos. Obrigado, senhor presidente. Nós vamos usar aí os 7 minutos, mas... 7 ou menos, fica a critério de Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Como nós falamos na sessão anterior, senhor presidente, é algo que o prefeito já se antecipou, onde o prefeito manda esta lei para nós aprovarmos, para já estar preparado, porque a gente sabe da situação delicada, a gente já sabe que a preocupação de todos os funcionários em cumprir o seu direito, sabemos dessa liminar que tem. Então, como nós falamos na anterior, estamos aqui ratificando nossas palavras. Então, a partir do momento que isso é aprovado, o prefeito sabe que ele já tem isso liberado para honrar os compromissos de contratos que estão em andamento, por exemplo, para também poder fazer a rescisão, se assim essa liminar, volta a dizer, quando ela for derrubada, o prefeito já vai ter ali o seu aporte financeiro para poder honrar todos os seus compromissos com os funcionários da prova livre. Por isso, eu peço o voto humildemente aí dos vereadores, sim. Obrigado, senhor presidente. Então, Gilvan utilizou a favor. Agora, o vereador Brinquinho falará contra. Tem a palavra por 7 minutos. Vereador Brinquinho perdeu a conexão. Brinquinho, 7 minutos. Obrigado, presidente. Presidente, primeiramente, gostaria que fosse feita a leitura, porque teve uma mudança aí, não tem? E eu me posicionei contrário à mudança. Tem uma justificativa que foi alterada, o senhor secretário, para a leitura. Obrigado, presidente. Exposição de motivos.
Temos a honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência, ilustres pares, para exame, discussão e votação do incluso projeto de lei que dispõe sobre o aumento de capital social da Proguarô, Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S.A., alterando o artigo 13 da Lei 2305, de 22 de maio de 79, com a redação dada pela Lei nº 7.101, de 20 de 2 de 2012, conforme estudos constantes no processo administrativo número 37.194, de 2021. Tal iniciativa tem por finalidade aumentar em até 370 milhões de reais o capital social da Proguarô por subscrição do município para fazer face às despesas com rescisões trabalhistas, liquidações de contratos em aberto, encargos trabalhistas e fiscais, entre outros. Para melhor apreciação dos nobres edis, encaminhamos os seguintes documentos: ata da reunião ordinária do Conselho Fiscal da Empresa de Economia Mista Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S.A., Proguarô, realizada no 15º dia do mês de outubro de 2021, aporte de capital social da Proguarô, demonstrativo do impacto orçamentário e declaração do ordenador de despesa. Ante ao exposto, em face da inegável relevância que a matéria encerra, solicitamos a apreciação do incluso projeto de lei em conformidade com o disposto no artigo 43 da Lei Orgânica do Município de Guarulhos, em regime de urgência, contando com a costumeira eficiência de Vossa Excelência, ilustres pares, no trato dos assuntos de interesse públicos. Aguardamos a aprovação do projeto na forma proposta, renovando protestos de elevado a preço. Guarulhos, 16 de novembro de 2021. Após a leitura, tem a palavra o vereador Brinquinho, falar contrariamente ao projeto, 7 minutos. Obrigado, presidente. Presidente, pelo que foi passado, nós tivemos aqui a mudança em relação a algumas palavras. Retirar aqui o encerramento das atividades da liquidação da empresa, autorizados pela Lei 78/79, mantendo, tirando a questão de liquidação da empresa e encerrar as atividades da empresa, né? Porém, está mantido na ata de reunião do Conselho Fiscal, né? Além do mais, novamente, não colocam-se questões financeiras de pagamento de salários, de pagamento de 13º. Aqui não está garantindo nada disso. Os vereadores e vereadoras que têm o receio, querem que façam a manutenção do pagamento de salário, de pagamento de 13º, de pagamento de férias dos trabalhadores e trabalhadoras, não está garantido aqui, né? Então, para mim, continua claro, e eu dei parecer desfavorável na comissão, porque, para mim, a decisão judicial do mandato de segurança 103.442696 de 2021, 8260224, continua se mantendo. Ele deixa claro aqui que está suspendendo todos os efeitos do decreto 38.316 de 2021. Esse decreto é o que nomeia o liquidante, é que faz as regras da liquidação da empresa, é que faz as regras da extinção da empresa, né? E dentro disso, enquanto não houver uma discussão, enquanto não houver o final do processo, né, a gente não deve fazer nada. A gente deve manter a liminar, obedecer a decisão judicial. Então, eu estou colocando que essa discussão a gente faça para que tenha com mais tranquilidade. Os trabalhadores já foram pagos pelo que nós estamos escutando, parece que o próprio presidente já falou, que até o Vale já foi pago e tudo mais. Então, se isso tudo é verdade, então para que essa correria agora? E se é um aporte para pagamento de salários, de férias, 13º, então por que não rever aqui qual que é o valor? Porque mantiveram o mesmo valor também, né? Então, presidente, eu ainda não consigo enxergar que nós não estamos contra a decisão da Justiça. E por diversas vezes nessa Câmara, por diversas vezes nessa casa, nós foram votados projetos contrariamente por serem ilegais, por serem
contrários a leis, contrários à norma federal. E agora nós vamos fazer e agora nós vamos novamente pular por cima de uma decisão judicial e votar para, né? O mandato de segurança do sindicato, ele vem com a participação ativa de advogados, não só do sindicato, mas como advogados do PT. Os vereadores aqui do PT também estão sabendo e estão ativos nessa discussão, né? Então, não é uma decisão que a gente pode simplesmente, porque mudou algumas palavras, que a gente vai mudar o nosso voto, não. Então, o nosso voto vai ser continuamente contrário. Pois, para mim, ainda a decisão está confrontando com a questão judicial. Então, meu parecer na Comissão de Justiça, da Comissão da CCJ-LP, foi contrário, elencando... Vereador Rômulo, seu microfone está aberto. Foi mostrando justamente essas posições. Coloca aqui uma situação de que a gente vai realmente ajudar esses trabalhadores. Se tem todo esse aporte para fazer, por que não faça esse investimento para fazer a manutenção da empresa e não a extinção? Tenho certeza que com esse valor todo, a gente consegue começar a dar mais um gás na empresa, consegue fazer os ajustes que a empresa precisa, como o próprio presidente sempre fala de ajustes da empresa, e realmente é necessário, mas com todo esse valor que consegue fazer esse aporte para poder fazer a extinção da empresa, por que não fazemos esse valor e levantamos essa empresa, que é uma empresa de patrimônio histórico guarulhense, é um patrimônio da população, é um patrimônio dos trabalhadores e trabalhadoras, né? E deixamos os trabalhadores mais tranquilos, ainda mais no final de ano. Daqui a pouco vem aí as festas, Natal, Ano Novo, e os trabalhadores, mais uma vez, o governo se preocupando em acabar com a empresa, e não em resgatar a empresa. Então, para mim, particularmente, cai em contradição novamente a questão do governo. Que se tem toda essa condição de dar esse aporte para finalizar a empresa, por que não dá essas condições para que a empresa se restaure? Para que a gente dê mais uma chance para a Proguaru, que é uma empresa... O vereador. Então, dessa forma, eu faço a discussão dizendo o voto da bancada do PT será um voto não, e nós vamos continuar lutando para que seja feita a justiça conforme foi decretado aqui no mandato de segurança. Obrigado. Eu sou obrigado a concordar com o vereador Maurício Brinquinho. 370 milhões dá para montar outra Proguaru. Não dá para encerrar, dá para montar outra. Esse aporte é um aporte gigantesco. E quero informar os senhores vereadores que sempre falei isso, às vezes o Geraldo fala contrariamente. Guarulhos é uma cidade rica, o ICMS explodiu, ISS explodiu, as taxas federais explodiram, ou seja, dinheiro para a prefeitura não é problema, é fácil falar. A prefeitura não tem dinheiro. E na hora que precisa, sempre tem. Já não perceberam? Ou os vereadores não perceberam? Dinheiro para nossa cidade não é o problema, Laércio. Arrecada demais essa cidade. Esse dinheiro tem que ser bem administrado. O prefeito tem que administrar bem o dinheiro para realmente a cidade atender às demandas. E o cidadão que paga seus tributos, seu imposto, seu IPTU, e não ficar aí pensando, paguei o IPTU, o que a minha rua, a cidade vai ter em troca? Esse é o grande problema. E não é de hoje, não. Isso é há muito tempo. Isso é pelos últimos 10 prefeitos aqui que passaram pela cidade. Concordo com o vereador Brinquinho. 770 milhões é dinheiro demais. Com certeza. Para falar agora a favor, o vereador Geraldo. Desculpa citar o seu nome, vereador. Não, presidente. Nós estamos aqui no debate político, nós somos eleitos para isso, para debater a cidade. Eu sou obrigado a discordar de Vossa Excelência. Guarulhos é uma cidade com muitos problemas sociais. É simples, é uma soma simples, presidente. 1 bilhão e 100 para a saúde, 1 bilhão e pouco para a educação, 1 bilhão e 700 para pagar funcionário público, e o senhor acha precatórias, o que sobra para investimento na cidade? Eu acho que Guarulhos, senhor presidente,
pelo território que nós temos, 322 quilômetros quadrados, os problemas sociais que nós temos. Aí nós temos mais de 300 núcleos de comunidades, necessita de habitação, necessita aí de uma grande infraestrutura urbana, senhor presidente. Eu não vou me alongar na defesa do projeto do prefeito, e os vereadores da oposição estão colocando a questão jurídica, a questão da liminar, tá? O aporte à Proguaru, o aumento de capital da Proguaru, em nada atrapalha essa liminar, não está aí desrespeitando uma decisão judicial. Esse aporte é necessário, independente do fechamento ou não da Proguaru, é uma necessidade hoje, porque daqui a pouco passa mais um mês, os funcionários da Proguaru não vão receber salário. Então, a minha posição nesta casa já é clara perante a população, perante os funcionários da Proguaru. Não votei na lei em 22 de dezembro de 2020, porque eu não estava vereador naquele momento. Se aqui estivesse, votaria a favor também do projeto, como votei, como participei da comissão, votei a favor do relatório da maioria da comissão de estudos que foi instalado nessa casa. Por isso, senhor presidente, sou favorável ao projeto aí do aumento de capital da Proguaru. Obrigado. Obrigado, vereador Geraldo. Com a palavra para falar contrariamente, o vereador Edmilson. 7 minutos. Senhores vereadores, público que nos assiste, em especial trabalhadores e trabalhadoras da Proguaru. Estamos mais uma vez aqui debatendo contra o fechamento da Proguaru, externando a nossa opinião. Eu sei que vocês têm uma expectativa muito grande nas posições que esta casa tem tomado em relação à Proguaru. Vocês são conhecedores do esforço que eu tenho feito aqui para poder impedir que a empresa feche. Mas, como eu sempre digo, quando estou com vocês, nas assembleias, nas reuniões, que nós aqui temos... além do meu mandato, mais 33 vereadores que foram eleitos pela população. Muitos, inclusive, dos que estão aqui eleitos, tiveram um apoio fundamental de trabalhadores e de estruturas inteiras da Proguaru que foram colocadas à disposição para a eleição de alguns parlamentares que hoje ocupam cadeiras aqui na Câmara Municipal. E eu digo para vocês com toda certeza, e estou me direcionando a vocês nesse momento, porque todas as vezes que a gente fez o debate aqui, e eu me direcionei a minha fala aos colegas vereadores, a gente se sente pregando no deserto. A gente se sente falando para algumas pessoas que não querem ouvir. A gente se sente falando onde já se tem uma decisão tomada e que, infelizmente, essa decisão não é da cabeça de cada um e de cada uma aqui. É uma decisão que vem do Paço Municipal, é uma decisão que vem do prefeito, de cima para baixo, para dizer como é que os vereadores devam se comportar e votar aqui. Falo isso com pesar, falo isso com tristeza, porque essa Câmara já passou da hora de dar um grande exemplo e de estar à altura da Câmara Municipal, da segunda cidade do estado de São Paulo, 12ª economia do Brasil, cidade maior que a maior parte das capitais brasileiras. Digo isso e argumentando aqui por que meu voto é contrário. Primeiro que esqueçamos, viu, essa questão. Vocês viram, vocês foram pressionados, dizer, olha, tem que votar, porque senão a gente não recebe o Vale. O Vale já caiu hoje, o projeto está aqui, não foi votado. Então era mentira. O que estavam dizendo para vocês era mentira. Estavam mentindo, como estão mentindo desde dezembro para cá para vocês, dizendo que precisava votar isso aqui para poder ter o pagamento do Vale, e não é verdade, porque o prefeito tem 8,5% do valor total do orçamento para remanejar para onde ele quiser e do jeito que ele quiser. O projeto que vem para nós ele é muito curioso. Durante a comissão especial de estudos desta Câmara, foi dito o tempo inteiro que a Proguaru devia 200 milhões. Olha, tem uma dívida impagável da Proguaru. A Proguaru deve 200 milhões. Vários colegas que estão aqui, vereadores, falavam isso para nós, para vocês, trabalhadores e trabalhadoras. Olha, não é impossível. E agora me parece que apareceu 370 milhões aí, como num passe de mágica. Apareceu 370 milhões de uma empresa que deve 200. Ou seja, não precisaria nem pagar à vista, isso poderia ser parcelado. Curiosamente também, vocês podem observar que o movimento de vocês, as greves, paralisações, caminhadas, tem feito efeito. A lei coloca aqui
que nós teremos o impacto financeiro em 2021, que é o prazo que o prefeito pôs na lei para fechar a empresa. Curiosamente, o impacto para 2021 é da ordem de 70 milhões e 800. Mas se prevê em 2022 um impacto de 229 milhões e 200 mil reais. Ou seja, a maior parte do valor está sendo lançado já para 2022. E sabe por quê? Porque eles não têm certeza se vão conseguir fechar a ProGuarú ou não. Eles não sabem se vão conseguir até 31 de dezembro. Sabe por quê? Porque teve a luta de vocês, teve a organização de vocês, teve ações judiciais que foram vitoriosas. Hoje nós temos estabilidade até janeiro, graças à luta e à greve de vocês. Nós temos uma decisão judicial proibindo que o prefeito faça qualquer coisa relativa ao decreto de fechamento da empresa. Por fim, eu gostaria de dizer, tecnicamente para vocês, que existem imperfeições e que nós vamos analisar com muita calma nesse projeto de lei. Eu estou aqui com a lei que criou a ProGuarú. O projeto do prefeito ele faz uma alteração no artigo. Porém, a lei, o caput, o primeiro artigo, o caput do primeiro artigo, coloca claramente que o Fundo para o Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos, que é o fundo onde todo o dinheiro vai, ele é destinado à ampliação e aperfeiçoamento dos serviços públicos municipais. Está aqui. Em nenhum momento diz aqui que pode ser utilizado para pagamento de verbas rescisórias da totalidade dos funcionários. Uma eventualidade talvez caiba, mas a totalidade estão alterando a lei onde não deveriam alterar. Estão fazendo uma alteração achando que alterando o fundo de participação, alterando o artigo 13, eles vão conseguir fazer o aporte por aqui. Eu pergunto, da onde que virá o dinheiro? Esse dinheiro vai entrar na ProGuarú a que título? A prefeitura só pode pagar algo para a ProGuarú a título de serviço prestado. Como é que vai justificar os 270 milhões, os 370 milhões? Qual serviço? Que tipo de nota vai ser lançado? Ou seja, é muito mais grave do que vocês imaginam. O fechamento da empresa não é algo fácil como eles planejavam lá atrás. E fora, aqui quando fala nesse aporte, para colocar esse dinheiro para fazer o fechamento, tem que saber como é que vai dar entrada nessa contabilidade. Segundo, eles mesmos reconheceram quando prometeram um PDV para todos os trabalhadores e depois perceberam que não poderia a prefeitura colocar recursos numa empresa de economia mista para pagar um plano de demissão voluntária. Vocês podem me perguntar, mas de onde que sairia esse dinheiro? Esse dinheiro deveria estar guardado nos 10% de administração que a empresa cobra de todo o serviço prestado. Isso deveria já ter acumulado, assim como os empresários fazem em relação ao FGTS, vai mantendo, garantindo, depositando para que o trabalhador tenha acesso depois, assim férias, assim 13º, assim todos os encargos trabalhistas. Aqui a ProGuarú está lisa, a ProGuarú não tem absolutamente nada para pagar e a prefeitura vai arcar com todos esses valores. Será que quem vai... Para concluir, vereador Edmilson. Para concluir, senhor presidente, será que quem vai assinar ou assinou o ordenador de despesa tem certeza absoluta do que está fazendo? Eu tenho lá minhas dúvidas. Por isso, e pelas razões elencadas anteriormente, votarei contra este projeto de lei que, na verdade, vai trazer uma situação complicadíssima do ponto de vista da nossa cidade. Obrigado. Para falar a favor, o vereador Jorginho Mota, 7 minutos. Vereador Jorginho Mota. Bem, Jorginho Mota não se encontra, então, para falar. Pode. Algum outro que queira substituir o vereador Jorginho Mota? Mas também. Vamos para o contrário. Falar o contrário é a vereadora Janete Pietá. É a terceira. Boa noite a todos os vereadores, vereadoras, ao presidente e principalmente aos trabalhadores da ProGuarú. Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro que votei contra a extinção da ProGuarú, pela importância que ela representa e também... O presidente, como eu comecei agora, chegou o vereador Jorginho Mota, então ele fala primeiro que eu. A senhora está com a palavra e tem a palavra por 7 minutos. Depois do Jorginho Mota falar na sequência, se ele quiser. Tá bom.
Então, continuando, discutindo isso no meu tempo, eu queria deixar bem claro que... 7 minutos, tem a palavra. A iniciar de agora. Tá bom, obrigada. Então, quero saudar a todos os trabalhadores e trabalhadoras da Proguaru, dizer que a luta da Proguaru tem sido exemplar, diferentemente do que faz e fez o prefeito Guti, que enganou a população dizendo que não iria fechar a Proguaru e fechou. E agora, assim, também, sempre ardilosamente, na hora que vamos entrar num feriado prolongado, no dia 12, ele entrou com esse projeto 3537. Primeiro, em relação ao projeto, eu quero deixar bem claro que só tem um artigo, e nele também é um cheque em branco, porque ele fala assim, independente de reforma estatutária e em diversas etapas de acordo com os critérios de necessidade e conveniência da Proguaru. Eu substituo a palavra Proguaru do Guti, porque o certo seria, se ele quer fazer um aporte desta importância de até o limite de 370 milhões de reais, não é qualquer coisa. E ele não está... Primeiro, que ele já foi vereador, e vereador de oposição. Segundo, que ele já está no segundo mandato. Portanto, sempre o governo Guti faz as coisas de forma incompleta, ou melhor, de propósito, para depois ele fazer o que ele quiser fazer. Então, essa é uma questão sobre o projeto. O vereador Brinquinho, parabéns, meu líder, em dizer que foi vários advogados do PT que procuraram construir esse mandato, que o Sincoverg, parabéns por ter assinado, mas não é uma coisa individual, não. É um coletivo que trabalha pela construção da democracia na cidade e pela manutenção da Proguaru. Vamos lá. Ele mudou alguns termos, mas nós temos aqui a folha 11 da ata, né, ordinária do Conselho Fiscal, ela que está valendo. Nela diz muito claro, face ao processo de liquidação em andamento, tira da exposição, mas mantém, né? Então, o certo deveria fazer como o líder falou, nosso líder do PT, que esse aporte deveria ser usado não para fazer o terror como faz, fazendo inclusive com que os funcionários e funcionárias adoeçam, mas usar essa verba para a reconstrução e não para a extinção da Proguaru. Então, essa é uma questão fundamental. A outra, veja, nós sabemos muito bem, assina aqui o Carone. O Carone é aquele homem que foi para o SAI para terminar, e foi onde o Carone vai é para acabar, viu, gente? Anote aí no seu caderninho. Então, que está assinando também como membro da comissão liquidante, né? Eu gostaria de deixar bem claro que não é verdade que não tem verbas, tem. Não é verdade que precisa de correr tudo isso. E sinto, presidente, sinto muito de ter feito uma discussão sem aprofundamento, sem ter feito uma audiência pública para discutir com a sociedade que votou a favor de um referendo sobre essa proposta. Sairia muitas coisas boas, tais como usar esse dinheiro para não a extinção, mas para construir uma Proguaru que possa continuar fazendo o que fez. Quero criticar aqui abertamente o governo ao fazer o terror, para não dizer maquiavelicamente atrasa o pagamento para botar na cabeça do trabalhador, que é simples, que não tem verba. A nós não engana, e nós colocamos certo. Tanto é que o dinheiro saiu, né?
Então, mas é muito ardiloso em trazer as contradições e fazer com que todos os que da sua base digam não, tem que votar, senão não tem dinheiro. Tem dinheiro. E se tem dinheiro, não é para extinção, é para a reconstrução da Proguaru. Por isso, nossa bancada, como partido, vai votar não, conclama os vereadores que votem não, parabenizo a todos os vereadores, ao Laércio, à Márcia e também ao Lucas, por estarmos construindo soluções e não para dizer amém, porque o que nós não fazemos é dizer amém. Também quero deixar bem claro que vai ter consequências sobre o mandato de vários vereadores, principalmente da Comissão de Constituição e Justiça, essa forma assodada com que está votando e aprovando, né? E também recairá, certamente, questões tais como essa casa respeita ou não uma decisão? É decisão. Decisão, eu posso até discordar de algumas decisões, mas tem que se cumprir, né? Mesmo que a gente recorra. O prefeito recorreu, e recorrendo, ele não conseguiu brecar, e por isso eu quero parabenizar o juiz Rafael Tocantins. E para concluir, vereadora, por favor. Quero parabenizar o juiz Dr. Rafael Tocantins Maltês e também a desembargadora Maria Fernanda de Toledo, que entende que essa luta é uma luta por emprego, pelo bem da cidade e de uma empresa de 42 anos. Por isso, vamos votar não a esse projeto aprovado na correria. Se o vereador Jorginho Mota quiser falar a favor, tem a palavra, 7 minutos. Bom, senhores vereadores, eu gostaria de aqui expressar e ser bem breve, né? Porque eu acho que estamos aí já há um tempo. Esse projeto eu acho interessante, presidente, porque assegura de uma maneira mais confortável de que realmente, se a Proguaru for extinta, como tudo caminha para que seja, para que pelo menos esses trabalhadores não fiquem sem receber o dinheiro que lhe cabe. Na minha fala anterior, eu falei, inclusive, salário, e aí deu conotação de que eu estava falando de pagamento atual. Eu não estou falando de pagamento atual, estou falando realmente de rescisão, do que eles têm direito a receber. Porque é muito duro quando um trabalhador sabe que ele vai perder o emprego e que ele ainda não vai receber. Então, eu acho que a responsabilidade que o prefeito está tendo com relação a isso, e digo mais, presidente, muitas vezes, eu sei que é duro falar isso, você chegar para um pai de família e falar que ele vai perder o emprego e falar que isso pode ser bom para ele no futuro, né? Mas quando a gente diz, hoje, que estrutura a Proguaru oferece para esses trabalhadores? Hoje a Proguaru ela não tem um maquinário adequado, hoje a Proguaru ela não oferece um convênio médico para essas pessoas, hoje essas pessoas ganham um salário baixíssimo, entendeu? Numa jornada de trabalho extensa. Então, de repente, até peço aos vereadores da casa, vereadores que votaram para o término da Proguaru, né, que se juntem no coro para quê? Para que qualquer empresa que venha assumir o serviço de limpeza urbana da cidade, para que a gente lute para que, se realmente a Proguaru vier a terminar, que a maioria desses funcionários sejam contemplados para continuar. E que, assim como aconteceu com o SAI e com a Sabesp, né, porque no início foi assim, e hoje eu conheço pessoas que trabalharam no SAI, que hoje chegam e falam para o Jorginho,
Na época eu não entendia, mas hoje é a melhor coisa que aconteceu. Eu peguei a minha rescisãozinha, dei entrada no meu apartamento, comprei o meu carrinho, coisa que nunca eu ia conseguir na vida, e estou trabalhando na Sabesp muito, 1 milhão de vezes melhor do que eu saio. Então, gente, tem coisas a males que Deus caminha para que seja o bem. Agora, cabe a nós, parlamento, que nós já sabemos que a ProGuaru é uma empresa que tem há 40 anos na cidade e que agora chegou no ápice que não se consegue manter. Tudo bem, o prefeito fez estudo, acha que sim, mas esses trabalhadores, nós podemos ajudá-los, nós podemos ser a voz deles numa possível empresa que vier, e a gente lutar para que sejam admitidos, para que sejam recolocados, entendeu? E eu acho que isso dá para a gente fazer. Dá para a gente sentar com o prefeito e exigir isso do prefeito, tá? E eu me coloco à disposição para fazer isso. Agora, o que não dá é para continuar tendo a zeladoria da cidade como está. A nossa cidade, que é verdade, a zeladoria da nossa cidade não está ruim. Não está boa, aliás. Não está boa. E a gente sabe disso. Entendeu? Por quê? São 4.700 trabalhadores, mas tem alguns que já estão aposentados, tem outros que já não aguentam mais o trabalho tão pesado. Então, é hora de verificar. De repente, essa empresa nova que vai entrar, tem lá o seu José, que não aguenta mais com uma picareta, mas o seu José pode ficar lá numa guarita. Vamos lutar para o seu José sair de lá da picareta e ir lá trabalhar na guarita. Vamos recolocar, vamos colocar ele lá para trabalhar de vigia. Ou aqueles... Então, eu acho que nós, vereadores, temos que ter essa responsabilidade social. Eu entendo aí que os colegas estão brigando para que não acabe a ProGuaru. Mas, gente, vamos olhar por outro horizonte. Nós, vereadores, temos possibilidade de ajudar essas pessoas e fazer com que essas pessoas fiquem melhor. Imagina entrar uma empresa que dê convênio médico para esses trabalhadores. Eles não têm convênio médico hoje. Eles têm uma estabilidade, mas não têm convênio médico. Na maioria ganham R$1.000. Imagina esses trabalhadores ganharem mais. Então, nós temos responsabilidade sobre isso. Claro que, como o presidente falou, o prefeito Guti, em cima de números, cálculos, e não somos nós, vereadores, que estamos acabando com a ProGuaru, né? E nós não queremos. Agora, nós temos possibilidade de exercer o nosso maior papel, que é fiscalizar, que é participar, que é ver como vai ser feito esse contrato com essa empresa de manutenção, como vai ser feito, como vai ser distribuído, quem vai ser contratado. Porque uma empresa que vem para Guarulhos, ela não vai trazer funcionário de fora. Ela vai ter que pegar funcionário da cidade. E ninguém melhor do que os funcionários da ProGuaru para serem recolocados. Então, eu acho que dá, sim. Dá para a gente, do limão, fazer a limonada. E nós ajudarmos o prefeito. E para concluir, vereador, por favor. Oi? Falta 1 minuto e meio, presidente. E falta 1 minuto para concluir. Exatamente. Obrigado, presidente. Então, eu acho que se nós fizermos esse papel social, nós vamos estar ajudando essas pessoas. Porque hoje, o trabalho deles, além de ser um trabalho muito pesado, eles não têm a mínima condição de trabalhar. Então, eu cheguei à conclusão de votar sim ao término da ProGuaru, não para acabar com os empregos, mas sim para tentar ajudar a cidade a melhorar. E eu tenho certeza que se nós, vereadores, nos unirmos para ajudar essas pessoas, ao invés de ficarmos debatendo aqui o sexo dos anjos, nós vamos recolocá-los nessa nova empresa ou nessas novas empresas que virão e nós vamos dar uma vida de dignidade. Vereador Jorginho, encerrou seu tempo. Obrigado, presidente. Obrigado a você, vereador. Boa noite. Encerrada a discussão e votação. Secretário. Vai caminhar, senhor presidente. Vai caminhar o vereador Edmilson. Depois, Maurício Brinquinho. 3 minutos. E, posteriormente, o vereador Brinquinho. Eu gostaria de encaminhar essa matéria, porque eu acho que estamos aqui às
para as 8 da noite, mas não tem problema, é uma matéria que merece todo o nosso debate aqui com calma, não fazer às pressas. Gostaria de responder ao vereador Jorginho. Vereador Jorginho, eu estou aqui com a cópia do contrato no meu celular, da empresa que vai assumir os serviços da Proguaru. E o valor que, num primeiro momento, era dito por vocês da base, que precisava reduzir custos na Proguaru. Então, essas empresas ficariam mais baratas. Eu vou dizer para o senhor aqui, uma empresa só vai abocanhar 50 milhões de reais. 50 milhões de reais. Apenas uma empresa. Para ofertar 298 postos de trabalho. E, curiosamente, nós já temos contato e já verificamos das pessoas que estão procurando essa empresa. Eles vão receber a mesma coisa que os trabalhadores da Proguaru vão receber. Eles também vão continuar, vereador Jorginho, sem convênio médico. Eles também vão continuar ganhando mal. Eles também vão continuar fazendo um serviço pesado, extremamente pesado. Mas tem uma diferença. Se eles tiverem algum problema de saúde, eles não vão ter nenhum tipo de proteção. Vai se trocar por um funcionário mais novo, como se... Pela ordem, presidente. Pela ordem. Está encaminhado, está encaminhado. A internet do vereador Edmilson saiu fora do ar? Então, para encaminhar o vereador Rômulo. Porcaria, né? Não tem como a própria empresa poderia, os trabalhadores, se usufruir da saúde da cidade. Não ia precisar de convênio médico, mas não, precisa de convênio médico porque a saúde está uma porcaria na cidade. Estou falando de jornada extensa e nós tivemos aí vídeos do próprio prefeito falando que os trabalhadores trabalhavam apenas 3 horas por dia. Então, novamente, entra em contradição. Edmilson, estou falando aqui porque caiu a sua internet e aí eu assumi, tá bom? Estão falando do salário pequeno e estão achando que uma empresa nova vai dar um salário maior ainda, Edmilson. Convênio médico, não precisaria de convênio médico se a saúde na cidade fosse boa. Agora, uma empresa que vier e vai pagar mais, nunca. Então, ninguém percebeu como é que é a privatização em qualquer setor. Vim falar para mim que os trabalhadores estão aplaudindo o que aconteceu no SAAI. Que é isso, gente? Pelo amor de Deus. Né? Eu tenho trabalhador da minha família que, se pudesse manter o SAAI a vida inteira, ia manter. Trabalhadores que são amigos nossos e que hoje se arrependem muito de não ter mantido o SAAI, o serviço que o SAAI prestava na cidade. E é a mesma coisa que vai acontecer agora com a Proguaru. Mas a gente já fez todo esse debate. Quer dar melhor condição de trabalho para os trabalhadores? Paga o salário no dia certo. Usa esse aporte de 370 milhões e reconstrói a empresa.
Dá uma chance para o Guaru, não precisa ser com os 4.700 trabalhadores que já estão até pedindo para ser demitidos. Tudo bem, concordo. Mas então vamos reformular, vamos dar uma gestão melhor para esses trabalhadores e não vir falar que nós precisamos infringir a lei para votar uma questão que não vai ser feita para a ajuda de trabalhadores, e sim meramente para a extinção da empresa. Então, novamente, eu peço, votem contra isso. Votem contra, porque vocês vão estar respondendo, não só os vereadores da CCJ, LP, mas os vereadores e vereadoras da casa. Vão responder por isso, sim. E mais do que legalmente, responde moralmente. Respondem moralmente, né? Então, eu, novamente, encaminho não só aos vereadores da minha bancada, mas a todos os vereadores e vereadoras. Votem não. Tem tempo para a gente discutir. O salário dos trabalhadores, o vale do trabalho já foi pago. Presidente, você está sem áudio. Então, como o salário já foi pago, como o vale já foi pago, então a gente tem tempo para discutir. Então, faço essa reivindicação a todos os vereadores e vereadoras. Presidente, eu vou... Obrigado, vereador. Já foi o seu tempo. Não estava conseguindo falar. O senhor não estava me ouvindo, mas tudo bem. Obrigado, presidente. Agora com a palavra... Obrigado, vereador Menguinho. O vereador Rômulo. Senhor presidente, senhores vereadores... 3 minutos. Tá bom, senhor presidente. Eu vou me ater, que eu ouvi algumas colocações de alguns vereadores aí, inclusive até citando o SAI, que está tudo melhor com a Sabesp. Peço para o vereador que falou isso aí, fazer uma visita no bairro aí, essas contas de água chegando superfaturada, exagerada, umas contas tudo errada aqui. Vem aqui, inclusive, vem aqui na Vila Branca, que não tem nem a água encanada, entendeu? A Sabesp questiona, não deixa, cria um monte de burocracia para ligar a água. Então, eu acho que o vereador precisa, alguns vereadores precisam dar uma olhadinha aqui na periferia, viu? Aquela relação que tem nos condomínios ou nos bairros de classe média alta, né? Parece que um não conversa com o outro, que não tem problema. Mas aqui na comunidade nós conversamos com todo mundo aqui. Aqui a gente sabe que é o vizinho, sabe que é tudo. Parece cidade do interior, lá no Vale de Jequitinhonha. Aqui é bem tranquilo, é bem interiorano. Então, mas é mais uma falácia aí dos vereadores de situação que não conseguiu justificar o porquê do fechamento da Proguaru. Então, infelizmente, não tem um sentimento, né, aquele sentimento que deveria ter para olhar para a população mais pobre, pelos 4.700 pessoas que vão ser jogadas na rua, e culpa desses vereadores aí, né? Lembro que na última eleição estava lá distribuindo refrigerante para os funcionários da Proguaru, terminou a eleição, facada nas costas do funcionário. Mas a relação a gente sabe qual que é, né? O Edmilson colocou aí sobre a empresa que já está escalada para entrar no lugar da Proguaru. Essa relação de público e privado, entenda isso. Eu sei que os vereadores estão sorrindo, de dente para fora, assim, com essa relação público-privada. É aí que está a mãe da corrupção, essa relação de público-privado. Nós sabemos o que vai dar, no final, essas empresas privadas fazendo serviço público. Nós sabemos muito bem disso, viu? A gente sabe. Então, a gente combate isso aí para que o dinheiro público não mina pelo ralo e vai lá para o processo eleitoral ou para manter projeto de poder na cidade. Então, essa relação pública e privada
que está em curso aí com o fim da Proguaru, e também na questão da educação. Isso é a mãe da corrupção que nós estamos aqui tentando combater. E a base tentando manter a relação do público-privado. Para concluir, vereador Rômulo. Já concluí, senhor presidente. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Laércio. Vai encaminhar. Primeiramente, o vereador Jorginho. Na sequência, o vereador Laércio Santos. Tem a palavra, vereador Jorginho. Na sequência, 3 presidente. minutos. Na sequência, do Laércio. Quando eu vejo o vereador falar, né? Inclusive, vereador, eu quero fazer um convite que o senhor vai andar comigo lá no Vila Branca, porque o senhor não voltou mais lá e o pessoal toda vez me cobra. Cadê o vereador que não aparece aqui? Porque quando eu estive no Vila Branca, eu não era nem vereador ainda, e o senhor me largou lá e foi embora. Entrou no carro oficial e, ó, foi embora. Eu convido o senhor a andar comigo. Eu ando com o senhor lá, na população. Eu quero ver o senhor andar comigo no Vila Branca. Estou fazendo um convite público para o senhor. Mas não é sobre isso que nós vamos falar, não. O que eu quero falar aqui é o seguinte, é que todo esse imbróglio que o senhor fala aí, entendeu? O senhor fala calorosamente, tudo aqui é político, tudo aqui é politicagem. Porque, na verdade, quando o governo que antecedeu esse governo estava, era pior. As coisas eram piores. E a gente não vê. Agora vocês estão tentando impedir que vote um projeto para assegurar uma garantia. É uma garantia para os trabalhadores. Se forem mandados, se realmente acontecer a extinção da Proguaru, se acontecer, esses trabalhadores estão garantidos que pelo menos vão receber o dinheiro deles. Entendeu? Agora vocês estão usando isso de politicagem. Ô, pessoal, pelo amor de Deus. E outra, vereador. Um vereador de mais de 2 mandatos, se eu não me engano, é 4 mandatos, o senhor tem, o vereador professor Rômulo, que eu respeito, né? Mas um vereador de 4 mandatos falar que entre setor privado e público, essa troca vai ter corrupção, só vai ter corrupção, vereador, se nós, eu, o senhor e toda a bancada dos 32 vereadores, juntado a eu e o senhor, deixarmos. Porque se nós fiscalizarmos, que é o nosso trabalho, não vai ter corrupção. A corrupção só tem quando nós nos furtamos do nosso papel de vereador. Quando nós prevaricamos. Aí sim, aí vai ter corrupção. Mas, do contrário, se nós fizermos toda essa força para discutir um projeto, como nós estamos fazendo aqui agora, para ajudar esses trabalhadores, para fiscalizar, Guarulhos não estava na situação que está. Sabe por quê? Porque tudo... E para concluir, vereador... Obrigado, presidente. Faço só esse convite para o professor de andar junto com o senhor, coladinho, misturado na periferia. Eu e o senhor. Só que o senhor tem que ir lá porque o pessoal está procurando o senhor, viu? E desde o ano passado, tá? Obrigado, vereador. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Laércio, para encaminhar. Pois é, Jorginho. Eu dirijo a Vossa Excelência e apontar que a promiscuidade na gestão da terceirização na cidade de Guarulhos, ela é evidente. A passar pelo Hospital Pimentas, a passar pela própria Gerir, que saiu da cidade da gestão do Hospital HMU e deixou problemas. De forma recente, a prefeitura ou o município teve que inscrever a mesma na dívida ativa, ou seja, a terceirização é um câncer entre aspas, dentro do nosso país e que não traz qualidade nos serviços, na iniciativa privada e muito menos no serviço público, principalmente na gestão na cidade de Guarulhos. Isso já está comprovado por N vezes, desde a época da Resilar, que hoje está se procurando encolher o tamanho da GCM, procurando mais uma vez terceirizar a parte da segurança do município. E no que diz respeito à situação da Proguaru, foi feito uma alteração na exposição de motivos, mas mantém
o mesmo vínculo viciado conforme a liminar do Tribunal de Justiça, porque tudo está baseado em um parecer da rúbrica do liquidante Ibrahim, subscrito pelo membro da comissão liquidante, até então presidente da Progaru, Francisco José Carone, pessoa essa que já respondeu por processo falimentar na iniciativa privada, aliás, responde, né? Teve o papel preponderante no fim do SAI e agora da Proguaru. Qual será a próxima? Será que nós vamos ter algum outro setor na cidade que vai ter uma gestão temerária? Não dá para a gente votar num projeto que está vinculado a uma decisão judicial. Repito, a exposição de motivos não isenta, porque está lastreada em um parecer formulado no 15º dia do mês de outubro de 2021. Está lá no rodapé da exposição de motivos. Eu já falei aqui N vezes desde o início do primeiro... E para concluir, vereador? Para concluir, senhor presidente, eu já falei N vezes. Esta matéria está vinculada a uma decisão do Tribunal de Justiça. Não é a primeira vez que esta Câmara enfrenta questão vinculada ao Tribunal Judicial. Caminha contra, por entender que a situação da forma exposta fere e desrespeita uma decisão do Tribunal de Justiça. Muito obrigado. Encerrada a discussão, em votação, solicito que os senhores vereadores procedam à votação. Secretário, para a chamada. Vereador André Alves. Vereador André Alves. Vereadora André Alves ausente. Vereadora Carlinda Tinoco. Vereadora Carlinda Tinoco ausente. Vereadora Carol Ribeiro. Voto sim. Vereadora Carol Ribeiro vota sim. Vereador Danilo Gomes. Voto sim, secretário. Vereador Danilo Gomes vota sim. Vereador Dr. Lárcio Sandes. Não. Vereador Dr. Lárcio Sandes vota não. Vereador Edmilson Souza. Pela continuidade da Proguaru, voto não. Vereador Edmilson Souza vota não. Vereador Martelo. Me abstenho. Vereador Martelo se abstém. Vereador Geleia Protetor. Voto sim, senhor secretário. Vereador Geleia Protetor vota sim. Vereador Geraldo Celestino. Geraldo Celestino vota sim, senhor secretário. Vereador Geraldo Celestino vota sim. Vereador Gilvan Passos. Voto sim. Vereador Gilvan Passos vota sim. Vereadora Janete Rocha Pietá. Voto não! Pela Proguaru, viva! Vereadora Janete Rocha Pietá vota não. Vereador Jaime Júnior. Sim. Vereador Jaime Júnior vota sim. Vereador Jorginho Mota. Vereador Voto Jorginho sim. Mota. Voto sim. Vereador Jorginho Mota vota sim. Vereadora Karina Soutur. Sim. Vereadora Karina Soutur vota sim. Vereador Lamé. Vereador Lamé vota. Seu áudio está desligado, vereador. Voto sim, vereador. Vereador Lamé vota sim. Vereador Lauri Rocha. Voto sim. Vereador Lauri Rocha vota sim. Vereador Leandro Dourado. Vereador Leandro Dourado ausente. Vereador Lucas Sanches. Vereador Lucas Sanches. Voto não. Vereador Lucas Sanches vota não. Vereador Luiz da Sede. Voto sim. Vereador Luiz da Sede vota sim. Vereador Marcelo Seminaldo vota não. Vereadora Márcia Tasquete. Voto não. Vereadora Márcia Tasquete vota não. Vereador Maurício Brinquinho. É não. Vereador Maurício Brinquinho vota não. Vereador Pastor Anistaldo. Sim, secretário. Vereador Pastor Anistaldo vota sim. Vereador Paulo Roberto. Vereador Paulo Roberto. Vereador Paulo Roberto está ausente. Vereador Professor Rômulo. Voto não. Vereador Professor Rômulo vota não. Vereador Rafael Acosta. Voto sim. Vereador Rafael Acosta vota sim. Vereador Roberto Farmacêutico. Vereador Roberto Farmacêutico vota sim. Vereador Romildo Santos. Sim. Vereador Romildo Santos vota sim. Vereadora Sandra Gileno. Voto sim. Vereadora Sandra Gileno vota sim. Vereador Sérgio Magno. Sim. Vereador Sérgio Magno vota sim. Vereador Tiziano Americano. Sim. Vereador Tiziano Americano vota sim. Pela ordem, secretário. Vereadora Vanessa de Jesus. Voto sim. Vereadora Vanessa de Jesus vota sim. Vereador Wellington Bezerra. Voto sim. Vereador Wellington Bezerra vota sim. Vereador Wesley Casaforte. Voto sim.
Vereador Wesley Casaforte vota sim. Acredito que o vereador Geleia pediu a palavra. Pela ordem, secretário. Vereador André Alves. Vota sim. Caiu o meu sinal. Alves, ok. Vereador André Alves de ausente para sim. 22 votos favoráveis, 8 votos contrários e uma abstenção com os demais ausentes. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Pela ordem, presidente. Segundo. Pela ordem, presidente. Vereador Wellington. Para justificar, presidente. Tem a palavra, 3 minutos. Presidente, eu entendo aqui que nós temos opiniões divergentes, porém, eu acredito que nós precisamos ter um pouco mais de responsabilidade com as palavras que nós usamos na tribuna. Porque quando se fala que os vereadores estão felizes, rindo à toa, por essa questão de privatização, terceirização, e que vai haver um conluio, algo desse tipo, eu, sinceramente, eu fico preocupado, porque eu não me preocupo, não tenho problema algum com divergência, mas, dependendo da palavra que é colocada, dá a ideia de crime, de que nós estamos cometendo algum crime ou que vamos cometer algum crime, alguma ilegalidade. Então, sinceramente, eu fico muito preocupado com isso, né, com esse tipo de palavra. Fico até triste, posso falar dessa forma, né, com as palavras do vereador Rômulo. Respeito muito, ele sabe muito bem disso, porém, eu acho que as palavras deveriam ser um pouco melhor colocadas, tá? Eu sou um defensor de grupo, mesmo que não seja do meu lado de opinião. Já me levantei aqui, já me expressei aqui para defender, por exemplo, a vereadora Márcia, né, que aconteceu uma situação aí com o ex-secretário de saúde, eu fui o primeiro a me levantar e me levanto em prol de qualquer um. Porém, esse tipo de palavra que é usada, eu sinceramente fico muito preocupado e, sinceramente, jamais eu usaria esse tipo de palavra, porque a gente pode estar acusando todos os vereadores. No caso, né, todos os vereadores da base do governo. E eu acredito que a galera tem caráter e faz e vota e se expressa por opinião, nada mais do que opinião. Obrigado, presidente. Bem, e tem segundo secretário para a leitura. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o vereador Rômulo. Senhor presidente, eu posso falar pelo 151? Acho que eu falei na sessão... Tem a palavra pelo 151, vereador Rômulo. 2 minutos. Senhor presidente, é para comunicar uma situação muito desagradável, muito chata, que eu já venho falando aqui há muito tempo, que é a questão das cestas básicas, né? Os CRAS, antes que recebia as cestas básicas para entregar para as pessoas carentes, e principalmente no período da eleição, que teve cesta básica para todo lado. Antes que entregava em torno de 200 cestas básicas, né? E a necessidade é em torno de 300, hoje não entrega nem 20 cestas básicas nos CRAS. São 12 CRAS pela cidade. Essa população que precisa desse apoio por parte do poder público, população carente, que está em condições de fome, de miséria absoluta, e a prefeitura não está fazendo o seu papel, que é levar as cestas básicas para essa população. Eu me solidarizo aqui com os assistentes sociais que está ali na ponta, atendendo a população nos CRAS, os assistentes sociais, as assistentes sociais
que estão atendendo essa população nos CRAS sofrem com isso, né? Porque eles são pessoas que têm um sentimento, que tem sentimento, né? E chega lá, a população vai lá pedir a cesta básica, pedir um auxílio, não tem. E onde que estão essas cestas básicas que tanto tinha no período da eleição do ano passado? Então, aqui, eu tenho ido nos CRAS, principalmente aqui da minha região, tenho conversado com o pessoal, e não tem mesmo as cestas básicas, não estão dando mais. A gente pede para as pessoas em condições de miséria procurar o CRAS, mas chega lá no CRAS, não é atendido, porque não tem... Para encerrar, vereador, por favor. Então, para encerrar, senhor presidente, aqui a minha solidariedade com os assistentes sociais dos CRAS, que está nessa situação que nós estamos, que eu estou relatando aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Item segundo, senhor secretário, para a leitura. Item segundo. Segunda discussão e votação no projeto de lei 3538 de 2021. Dispõe sobre o desconto no valor do Imposto Predial Territorial Urbano IPTU para os exercícios 2022, 23 e 24, na forma que especifica a autor prefeitura. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Solicito, senhores vereadores, que proceda a votação. Vereador André Alves. Sim. Vereador André Alves vota sim. Vereadora Carlinda Tinoco. Vereadora Carlinda Tinoco ausente. Vereadora Carol Ribeiro. Vereadora Carol Ribeiro vota sim. Vereador Danilo Gomes. Voto sim, secretário. Vereador Danilo Gomes vota sim. Vereador Dr. Lércio Sandes. Abstenção. Não entendi, vereador. Abstenção? Abstenção. Vereador Dr. Lércio Santos se abstém. Vereador Edmilson Souza. Me abstenho. Vereador Edmilson Souza se abstém. Vereador Martelo. Voto sim. Vereador Martelo vota sim. Vereador Geleia Protetor. Voto sim, senhor secretário. Vereador Geleia Protetor vota sim. Vereador Geraldo Celestino. Voto sim. Vereador Geraldo Celestino vota sim. Vereador Gilvan Passos. Voto sim. Vereador Gilvan Passos vota sim. Vereadora Janete Rocha Pietá. Voto sim. Janete Rocha Pietá vota sim. Vereador Jaime Júnior. Sim. Vereador Jaime Júnior vota sim. Vereador Jorginho Mota. Voto sim. Vereador Jorginho Mota vota sim. Vereadora Karina Só porque o Fábio Turco tem. Em São Paulo, os números reunidos pelo consórcio de veículos. Sim. Vereador Lamer vota sim. Vereador Lauri Rocha. Beleza. Vereador Lauri Rocha vota sim. Vereador Leandro Dourado ausente. Vereador Lucas Sanches. Sim. Vereador Lucas Sanches vota sim. Vereador André Alves, seu microfone está aberto, fechou agora. Vereador Luiz da Sede. Voto sim. Vereador Luiz da Sede vota sim. Vereador Marcelo Seminaldo vota sim. Vereadora Marta Tasquete. Voto sim. Vereadora Marta Tasquete vota sim. Vereador Maurício Brinquinho. Sim, secretário. Vereador Maurício Brinquinho vota sim. Vereador Pastor Anestaldo. Sim, secretário. Vereador Pastor Anestaldo vota sim. Vereador Paulo Roberto. Vereador Paulo Roberto. Vereador Paulo Roberto ausente. Vereador Professor Rômulo. Senhor presidente, dessa vez eu vou me abster. Vou me abster. Vereador Rômulo vai se abster. Vereador Rafael Acosta. Voto sim. Vereador Rafael Acosta, sim. Sim. Vereador Rafael Acosta, sim. Vereador Roberto Farmacêutico. Vereador Roberto Farmacêutico vota sim. Vereador Romildo Santos. Sim. Vereador Romildo Santos vota sim. Vereadora Sandra Gileno. Voto sim. Vereadora Sandra Gileno vota sim. Vereador Sérgio Magno. Sim. Sérgio Magno vota sim. Vereador Ticiano Americano. Sim. Vereador Ticiano Americano vota sim. Vereadora Vanessa de Jesus. Voto sim, secretário. Vereadora Vanessa de Jesus vota sim. Vereador Wellington Bezerra. Voto sim, secretário. Wellington Bezerra vota sim. Vereador Wesley Casaforte. Voto sim. Vereador Wesley Casaforte vota sim. 28 votos sim, com 3 abstenções e os demais ausentes. Para justificar, senhor presidente. Encerrada a votação, aprovada a sanção. Para justificar, o vereador Rômulo. Rômulo. Tem a palavra, professor. Senhor presidente, é só para dizer o porquê que eu mudei de voto, que na primeira votação eu votei sim
né? Nessa segunda eu me absteve, os argumentos mais técnicos feito pelo Laércio e pelo Edmilson me convenceu que nós estamos apoiando um ato de irresponsabilidade do prefeito. O prefeito que não quer governar, né, não quer assumir as suas responsabilidades de governo e transferindo isso para o outro governo. Para outro governo. Fecha aí Marcelo, fecha seu áudio aí. E dizer o seguinte, que mesmo que o argumento do prefeito é que o IPTU está congelado, mas, por outro lado, aumentou de forma absurda ou criou um imposto, uma nova taxa, que é a taxa do lixo, que é absurdo. Se você for fazer análise, é o maior aumento do IPTU. É o chamado jeitinho. Não aumentou ali, não aumentou aqui. O pessoal vai pegar o carnê do IPTU no início do ano que vem, em janeiro, e vai falar, não aumentou o IPTU. Mas a hora que pegar a conta de água, vai sentir que a população tomou realmente no IPTU, que não foi diretamente no IPTU, mas foi na conta de água. Então, dando um jeitinho de aumentar o IPTU, que é o maior aumento de IPTU da história de Guarulhos. É isso aí, senhor. Item terceiro, secretário para a leitura. Item terceiro. Segunda discussão e votação do projeto de lei 3460 de 2021. Altera o dispositivo da Lei 4110, de 29 de maio de 92, que estabelece normas para oficialização, denominação e alteração da denominação de logradouro público, autor a Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Solicito, senhores vereadores, que proceda à votação. Secretário para a chamada. Vereador André Alves. Sim. Vereador André Alves vota sim. Vereadora Carlinda Tinoco está ausente. Vereadora Carol Ribeiro. Voto sim. Vereadora Carol Ribeiro vota sim. Vereador Danilo Gomes. Vereador Danilo Gomes. Sim, com certeza, secretário. Vereador Danilo Gomes vota sim. Vereador Dr. Lárcio Santos. Sim, com certeza, secretário. Está registrado, Danilo, está registrado. Vereador Dr. Lárcio Santos vota sim. Vereador Edmilson Souza. Sim. Vereador Edmilson Souza vota sim. Vereador Martelo. Furou. Voto sim. Vereador Martelo vota sim. Vereador Geleia Protetor. Sim, secretário. Vereador Geleia Protetor vota sim. Vereador Geraldo Celestino. Geraldo Celestino vota sim. Vereador Geraldo Celestino vota sim. Vereador Gilvan Passos. Sim. Vereador Gilvan Passos vota sim. Vereadora Janete Rocha Pietá. Sim. Vereadora Janete Rocha Pietá vota sim. Vereador Jaime Júnior. Sim. Jaime Júnior vota sim. Vereador Jorginho Mota. Voto sim. Vereador Jorginho Mota vota sim. Vereadora Karina Soltur. Sim. Vereadora Karina Soltur vota sim. Vereador Lamé. Vereador Lamé vota sim. Vereador Lauri Rocha. Sim. Vereador Lauri Rocha vota sim. Vereador Leandro Dourado está ausente. Vereador Lucas Sanches. Sim. Vereador Lucas Sanches vota sim. Vereador Luiz da Sede. Voto sim. Vereador Luiz da Sede vota sim. Vereador Marcelo Silvinaldo vota sim. Vereadora Márcia Tasquete. Voto sim. Vereadora Márcia Tasquete vota sim. Vereador Maurício Brinquinho. Sim, secretário. Maurício Brinquinho vota sim. Vereador Pastor Anistaldo. Sim. Vereador Pastor Anistaldo vota sim. Vereador Paulo Roberto Sequinato. Vereador Paulo Roberto está ausente. Vereador Professor Rômulo. Vereador Professor Rômulo. Voto sim. Vereador Professor Rômulo vota sim. Vereador Rafael Acosta. Secretário. Vereador Rafael Acosta vota sim. Vereador Roberto Farmacêutico. Vereador Roberto Farmacêutico vota sim. Vereador Romildo Santos. Sim. Vereador Romildo Santos vota sim. Vereadora Sandra Gileno. Sim. Vereadora Sandra Gileno vota sim. Vereador Sérgio Magno. Sim. Vereador Sérgio Magno vota sim. Vereador Tiziano Americano. Sim. Vereador Tiziano Americano vota sim. Vereadora Vanessa de Jesus. Voto sim, secretária. Vereadora Vanessa de Jesus vota sim. Vereador Wellington Bezerra.
Vereador Wellington Bezerra. Vereador Wellington Bezerra ausente. Vereador Wesley Casaforte. Voto sim. Vereador Wesley Casaforte vota sim. 30 votos sim, 4 vereadores ausentes. Encerrada a votação, aprovada a sanção. Item 4 já aprovado na sessão anterior. O item 4 foi aprovado na sessão anterior. Tendo em vista que não há matéria mais a ser tratada, dou por encerrada a presente sessão.